Oi, pessoal. Olha só, nessa aula de hoje a gente vai terminar de falar sobre o módulo 4 da nossa parte C, ok? Essa é a terceira aula desse capítulo. Então a gente hoje termina de explicar sobre corrente elétrica e aí na próxima aula, então, a gente já passa para o próximo módulo, ok? Então, quando vocês terminarem esses exercícios, já façam uma pequena revisão do capítulo, olhem se ficou alguma dúvida, se ficou alguma coisa pendente, para a gente já discutir na próxima live da semana que vem, tá bom? Então, olha só. Hoje, a gente vai começar falando sobre os efeitos fisiológicos da corrente elétrica. Aquele famoso choque que a gente leva quando, dependendo da corrente elétrica, quando essa corrente elétrica passa pelo corpo humano, ok? Então, o choque, ele é o resultado dessa passagem de corrente pelo corpo humano. E aí, o efeito que isso vai causar depende da intensidade e da duração da corrente elétrica no corpo que ele passa, ok? Então, depende tanto de se a corrente é alta ou se ela é pequena, e depende também do tempo em que essa corrente vai atravessar o meu corpo. Então, um exemplo é a passagem de uma corrente de apenas 0,07 ampere. Se essa corrente ela passa através do coração por mais de 1 segundo, mesmo sendo uma corrente extremamente pequena, ela pode ser fatal, porque está passando pelo coração, então vai causar ali uma desestabilização no batimento cardíaco da pessoa, que pode levar à morte, ok? Por outro lado, se a gente tiver correntes significativas, muito mais altas do que essa, elas podem atravessar a mão de uma pessoa, por exemplo, indo de um dedo a outro, sem deixar sequelas, porque ela não vai estar passando por nenhum órgão vital. Então, aí ele não vai desestabilizar aquele órgão, ok? E aí, olha só, em ordem aqui, a gente tem uma ordem crescente do risco dessa corrente. Por exemplo, se ele passar de uma mão para minha própria mão, por exemplo, isso não vai ser de um risco muito grande. Eu vou sentir, lógico, um desconforto na minha mão, mas isso não vai gerar em mim um problema muito sério. Depois, se a gente tiver uma corrente passando da minha mão direita para o meu pé direito, então ela vai atravessar o meu corpo da mão direita para o pé direito, porém, ela não vai também causar muitos danos ao meu corpo, justamente pelo fato de que ela não vai atravessar, por exemplo, o meu coração. Agora, se ela passar e começa a complicar um pouco mais, se essa corrente passar, por exemplo, da minha mão direita para o meu pé esquerdo. E aí ela já vai atravessar o meu tórax e aí ela já vai começar a passar ali por órgãos que são órgãos vitais e aí pode causar algum problema, ok? E por último, se ela fizer esse caminho que a gente está vendo aqui, de uma mão para outra, porque nesse caminho de passar, por exemplo, da minha mão direita para a mão esquerda, essa corrente com certeza vai passar pelo meu coração. E aí, se ela passar pelo meu coração, eu tenho um problema que seria aí, como eu falei, causar uma desestabilização nos meus batimentos. E aí, gente, o que vai acontecer, o caminho que essa corrente vai seguir, vai depender de várias coisas, ok? Por exemplo, nesse caso da imagem aí, ela vai passar de uma mão para outra porque eu fechei um curto ali, eu fechei um caminho para a corrente passar, colocando a mão nos dois buraquinhos da minha tomada. Agora, se, por exemplo, eu coloco um dedo lá e o meu pé direito está em contato com o chão, esse vai ser, e o meu pé esquerdo, por exemplo, está com o chinelo, ou em contato com algum material que é isolante, o caminho que a corrente vai seguir vai ser da minha mão direita, por exemplo, que está ali na tomada, para o meu pé direito, porque vai ser o caminho de menor resistência para essa corrente passar, ok? Então, o caminho que essa corrente iria seguir depende de várias coisas. Conheço uma pessoa que ela teve um acidente com a rede elétrica, teve contato com fios da rede elétrica na rua, depois de um acidente, só que ela estava com moedas no bolso direito.
E aí o que aconteceu? Quando essa corrente atravessou o corpo da pessoa, a corrente ela acabou indo em direção às moedas que eram de metal, então são melhor condutor. E aí esse caminho de fazer com que ela passasse para o bolso direito da pessoa impediu que essa corrente elétrica passasse pelo coração dela. E aí, é claro, ela teve queimaduras, teve problemas e tudo, mas ela não morreu justamente pelo fato de que a corrente não chegou a passar pelo coração da pessoa, ok? Então, tem N coisas aí que influenciam nesse caminho que a corrente vai seguir pelo corpo humano. Coloquei aqui uma tabelinha com algumas informações sobre isso, ok? De intensidade da corrente, que está variando ali de 1 mA até acima de 100 mil amperes, ok? A perturbação, o estado que vai acontecer, o que seria feito para salvar, né? Que poderia causar para ajudar, e o resultado final. Então, assim, a gente vê aqui que depende, igual eu falei, né? Depende do caminho, mas também do valor da intensidade da minha corrente elétrica, ok? E aí, olha só, a intensidade da corrente que passa através de um condutor vai depender da voltagem, ou seja, de quanta energia está passando, e da resistência elétrica do meio, como a gente já discutiu nas aulas anteriores. Em geral, a resistência elétrica do corpo humano vale alguns milhares de ohms, ok? Desde que a pele esteja seca. Então, em situações normais, a pele ele é um bom isolante, um bom isolante. Ele não é um caminho em que a corrente vá passar com muita facilidade. Porém, se a gente estiver suado, essa resistência já cai de milhares de ohms para algumas centenas de ohms. Então, já tem uma redução muito grande da resistência elétrica do meu corpo. Se o corpo estiver molhado com água salgada, por exemplo, a resistência elétrica das partes do corpo pode chegar a alguns ohms. Então, assim, temos aí várias situações. Porque o que acontece, gente? O suor, ele tem vários sais minerais. Isso faz com que o corpo acabe ficando ali, se tornando um condutor de eletricidade melhor, ok? A água salgada, ela tem mais íons, mais sais ainda diluídos nela, o que faz com que essa resistência caia ainda mais, ok? E aí, dependendo da condição da pele, a corrente que atravessa o corpo varia significativamente para uma mesma voltagem. Então, pensando ali na voltagem da rede elétrica de 127 volts, além disso, essas características aí do meu corpo vão influenciar também nessa corrente que poderia passar pelo meu corpo, ok? E aí ela pode gerar uma corrente muito perigosa através de um corpo molhado, mas não geraria uma corrente tão perigosa através de um corpo seco, por exemplo. Ok? E aí é por isso que quando a gente não é aconselhável que a gente regule a temperatura do chuveiro, por exemplo, com o chuveiro funcionando. Quando a gente fala de regular a temperatura, é passar aqui do frio para o morno ou para o quente. Por quê? Se por acaso tiver algum fio um pouco desencapado ou alguma coisa que geraria uma corrente elétrica, se eu estiver com o meu corpo molhado, a corrente que vai passar pelo meu corpo vai ser muito pior. Então, quando a gente vai precisar trocar, regular essa temperatura, o ideal é que a gente faça isso antes do banho e com um chinelo de borracha, ok? Para evitar aí que eu tenha, que eu tome um choque, ok? E aí vamos de exemplo. Usando um ohmímetro, que é um aparelho que a gente usa para medir resistência elétrica, um estudante mediu a resistência de um fio de aço níquel-cromo de comprimento 10 centímetros. Então, a gente tem aqui a figura desse ohmímetro que está mostrando que a resistência elétrica aqui, olha só, é de 2 ohms. A resistência desse fio, desse pedaço de fio aí de 10 centímetros. A seguir, o estudante mergulhou o fio em um becker com água e alimentou-o com uma bateria de 12 volts. Assim que a água começou a aquecer, o fio foi retirado do líquido
com a fonte de tensão ainda ligada, fornecendo uma corrente pelo meu fio, e então o fio ficou rubro e logo após ele se rompeu. O estudante tirou as seguintes conclusões, todas corretas. O diâmetro do fio vale 0,25 milímetros, a corrente no fio imerso foi de aproximadamente 6 amperes, e ao ar livre, a corrente foi menor do que 6 amperes. Justifique as conclusões tiradas pelo estudante. Então, vamos lá. A primeira conclusão é que o diâmetro do fio vale 0,25 milímetros. Então, olha só, o diâmetro do fio pode ser avaliado com a gente utilizando a relação que a gente viu para calcular a resistência elétrica de um fio, que é ρ, que depende do material, vezes L, que é o comprimento, dividido pela área. E aí, se a gente fizer as substituições do valor da resistividade, da resistência R e da resistividade ρ do fio, que valem respectivamente ali, como a gente viu no exercício, a resistência, o R, vale 2 ohms, e a resistividade a gente pega daquelas tabelinhas que eu mostrei para vocês nas aulas anteriores. E aí, essa resistividade para o aço níquel-cromo vale 100 vezes 10 a menos 6 ohms vezes centímetros, ok? Então, e aí se a gente substituir esses valores na fórmula, a gente acha a área da seção reta desse fio, ok? E aí, substituindo então aqui, R por 2, ρ por 100 vezes 10 a menos 6, e o comprimento por 10 centímetros, que é o comprimento do meu fio, dado no exercício, eu acho que a área da seção reta desse fio é de 5 vezes 10 a menos 4 centímetros quadrados. E aí, para a gente achar o diâmetro, a gente vai usar fórmula de área de circunferência. E aí, a fórmula da área da circunferência vai ser π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. E aí, se a gente substituir os valores, a gente acha aqui que o diâmetro desse fio é de 0,25 milímetros, ok? Passei rápido aqui pela essa parte matemática, porque a gente tem muita coisa para falar na aula de hoje, ok? Mas é só aplicar na fórmula, substituir valores e fazer contas, ok? Depois, se vocês não tiverem entendido, vocês peguem essas contas e façam no caderno aí, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender, porque não tem nenhum passo, nenhuma conta muito complexa aqui não, ok? Só precisa, talvez, para quem tiver um pouco mais de dificuldade, fazer isso com um pouquinho mais de calma. E aí, continuando, a corrente no fio imerso foi de aproximadamente 6 amperes, que é a segunda afirmativa. E aí, quando ele está imerso em água, o calor que vai ser gerado por aquele fio, ele vai ser dissipado no líquido, ok? Porque a água ali vai absorver aquele calor. Por isso que a temperatura no fio ela não aumenta muito. Ela vai acabar ficando ali muito constante, porque a água vai absorver aquele calor, não deixando a temperatura do fio aumentar muito. E aí, com isso, a resistência ela praticamente não vai sofrer variação por causa da temperatura. E aí, então, a gente pode aplicar a lei de Ohm, certo? Para calcular o valor da corrente. E aí, como a gente viu, corrente vai ser tensão sobre resistência, e a gente acha que o valor da minha corrente, nesse caso, com fio dentro da água, vai ser de 6 amperes, ok? E por último, ao ar livre, a corrente é menor do que 6 amperes. Por que que isso acontece? Então, olha só, depois que a gente tira o fio da água, o calor gerado, ele passa a ser dissipado para o ar, em uma taxa que ela acontece de forma muito menor, ok? Ele dissipa o calor, o ar, ele retira esse calor ali, aquela energia, de forma muito mais lenta do meu fio. O que faz com que a temperatura desse fio aumente muito, ok? E aí, o que que acontece, gente? Se a temperatura aumenta, a resistência elétrica aumenta também. E aí, com esse aumento muito grande da temperatura, o fio se rompe na posição ali em que o ponto de fusão, a temperatura de fusão do meu material é atingido. E aí, então ele vai se romper, porque ele está mudando o estado físico, ele está deixando de ser um material sólido e aí ele se rompe.
E antes do fio se romper, a corrente nele era menor porque a resistência elétrica se tornou maior. E aí, quanto maior a resistência, menor vai ser a corrente que passa por ali. Ok? Ok. Então, agora a gente vai falar da relação que a gente tem entre corrente elétrica e energia, geração de energia, ok? Ó, como a gente viu, a corrente é um fluxo de cargas que transporta energia de um lugar para o outro. Quando a corrente passa por um equipamento elétrico ou eletrônico, parte dessa energia elétrica transportada por essa corrente, ela é convertida em outras formas de energia, ok? Então, olha só, a gente tem aqui nessa figura uma casa com vários aparelhos eletrônicos ligados à rede elétrica, consumindo energia. Uns exemplos é, por exemplo, uma lâmpada. O que a lâmpada faz? Ela pega essa energia elétrica e transforma parte dessa energia elétrica em luz para iluminar o ambiente. A televisão, por exemplo, ela vai pegar essa energia elétrica e vai transformar ela basicamente em luz e som. O ventilador que a gente tem aqui, o que ele vai fazer? Ele vai transformar a energia elétrica da tomada basicamente em energia mecânica, energia cinética, de movimento, para fazer as hélices se movimentarem, ok? E então, cada aparelho elétrico, ele tem uma função de transformar essa energia elétrica em algum outro tipo de energia. A torradeira aqui vai transformar essa energia basicamente em calor, ok? Então, é isso que um aparelho elétrico faz, uma transformação de energia. E aí, para quantificar a conversão de energia elétrica em um equipamento, a gente vai considerar a figurinha que é um motor, certo? Que tem os terminais A e B ligados aos polos de uma pilha. E aí, como o potencial de A é maior do que o potencial de B, a gente tem a corrente seguindo ali de A, passando pelo meu motor e indo para B, ok? Se os polos fossem trocados, a gente teria uma corrente trocada, ok? Lembrando que a gente está falando de uma corrente convencional aqui. E aí, no terminal A, a carga Q possui uma energia que vai depender da carga que está passando e do potencial de A. Depois que ela passa pelo motor, a energia da carga vai ser menor, certo? Já que ele transformou parte dessa energia em movimento, em energia cinética ali no interior do meu motor. E aí, olha só, a diferença entre esses dois valores representa a parcela de energia elétrica que foi convertida em energia cinética para fazer o motor girar. E em calor, devido à resistência interna do motor. E vai ser transformada também em energia magnética, que é uma parte que a gente vai ver um pouco mais para frente na apostila, tá bom? Mas aí, então, no motor, a gente tem basicamente essas transformações. Energia cinética, energia térmica e energia magnética, ok? E aí, olha só, matematicamente, essa transformação de energia elétrica é dada por... a energia elétrica convertida vai ser Q vezes a diferença de potencial, ok? Aqui, o B, ele ficou grande, mas ele era para ser pequenininho, igual tá aqui no A, tá bom? Foi só um erro de digitação aí. Então, a energia vai ser Q vezes a diferença de potencial entre os pontos, entre os terminais A e B. Então, esse VAB é a que a gente usa para tensão elétrica. Por exemplo, uma pilha tem, por exemplo, uma diferença de potencial entre os polos dela de 1,5 volts, ok? E aí agora, se a gente dividir a equação de cima ali pelo tempo que a carga gasta para atravessar o motor, a gente vai obter a taxa com que ocorre a transformação de energia elétrica. E essa taxa com que a gente tem, ocorre essa transformação, é o que a gente chama de potência elétrica de um determinado aparelho, ok? Então, assim, a potência elétrica de um aparelho é a medida da quantidade de energia necessária por segundo, ou seja, a taxa com que isso acontece no tempo,
para que esse aparelho funcione como foi especificado, ok? E aí a gente tem essa relação aqui, dividir os dois lados da minha equação por ΔT, e aí então, como essa razão de Q sobre ΔT é a minha corrente, e a razão de E sobre ΔT é a minha potência, a gente tem a fórmula para calcular a potência de um determinado aparelho elétrico, que vai ser que a potência vai ser igual à diferença de potencial em que eu estou ligando o meu aparelho vezes a corrente elétrica desse aparelho, ok? E aí, então, olha só, essa equação ela pode ser usada para calcular a potência em qualquer aparelho elétrico, seja ele alimentado por uma corrente contínua ou alternada, ok? Qualquer tipo de aparelho eu posso usar aquela fórmula. E aí, vamos considerar, por exemplo, que uma televisão ela tem as seguintes especificações. Que ela deve ser, que é de 127V por barra 250W. O que significa isso, gente? Que essa televisão deve ser ligada em uma tensão de 127 volts, que ela vai ter uma potência, ela vai ter uma taxa de transformação de energia de 250 watts, ok? Ou seja, as informações que eu tenho ali é da tensão que eu devo ligar à minha televisão e da potência que essa televisão vai desenvolver. E como a gente já viu anteriormente, essa potência de watts, ela é uma unidade de energia por tempo, então de joules por segundo. E aí o que isso significa então? Que essa televisão, ela vai transformar 250 joules de energia elétrica em energias basicamente sonora, luminosa e calorífica a cada segundo de que ela funcionar, ok? Então isso é que significa eu falar sobre potência de um aparelho. É a quantidade de energia que ela vai transformar por segundo, ok? E aí a corrente que entra e sai do aparelho pode ser calculada pela fórmula que a potência é igual à diferença de potencial vezes corrente. Então, nesse caso da televisão, a gente vai ter ali que a minha potência é de 250, a tensão que ela deve ser ligada, a tensão da minha rede elétrica é de 127 volts, e aí, quando eu faço isso, a corrente que passa pela minha televisão é de 1,97 amperes, ok? E aí agora a gente vai falar sobre efeito Joule. O que é o efeito Joule, gente? Quando uma corrente elétrica ela passa por um condutor, as cargas livres, esses elétrons que estão se movimentando ali dentro do meu condutor, eles acabam colidindo com a minha rede atômica, com os meus átomos que estão ali fixos no meu metal. Por isso, não necessariamente no meu metal, né? No meu corpo em que está passando uma corrente elétrica. Por isso, ocorre a transformação de parte da energia elétrica em energia térmica. Por quê? Se eu tenho dois corpos colidindo, atritando um com o outro, eu tenho geração de energia térmica, eu tenho um aumento da minha temperatura. E aí essa transformação de energia é o que a gente chama de efeito Joule. E ele acontece em qualquer material, em qualquer condutor ou equipamento em que passa uma corrente elétrica. E aí a maior parte da energia elétrica consumida por um motor, por exemplo, ela é convertida em energia cinética de rotação, como a gente já viu. Mas uma parcela significativa dessa energia é transformada em energia térmica por causa da resistência da bobina do meu motor. E essa bobina, gente, que ele está falando, tá vendo aqui que ele está girando? Ali, a gente tem vários fios de cobre enrolados, como a gente consegue ver ali, e aí isso é o que eles chamam de bobina. Então, sempre que a corrente passa nesses fios, eu tenho uma quantidade muito grande de energia sendo gasta aí na forma de calor, ok? E aí agora, a gente tem o seguinte, que nas fiações dos circuitos e na maioria dos aparelhos elétricos, a gente tem a ocorrência de efeito Joule, ok? E na maioria das vezes, essa ocorrência é indesejável, porque eu não quero gastar energia elétrica com isso. Já alguns outros aparelhos, eles são constituídos justamente para ocorrer essa transformação em energia térmica, que é o caso das resistências do chuveiro, torradeiras de pão, aquecedeiros elétricos, em geral.
E aí, olha só, o chuveiro, ele vai ter esse fio aqui enroladinho, que é a resistência elétrica do chuveiro. E aí, o que ele faz, basicamente, gente? Quando passa corrente por esse material, ele se aquece. E aí, como ele vai se aquecer, a água em contato com ele ali acaba se aquecendo também, ok? Uma lâmpada incandescente, que é essa que a gente tem aqui na figura também, pode ser considerado um elemento de resistência, porque o que acontece? Quando a corrente passa pelo filamento da minha lâmpada aqui, ó, por aqui, ocorre, a gente vai ter emissão de luz justamente porque a temperatura daquele material vai ser muito alta, próximo ali de 3.000 graus centígrados. E aí, então, como a temperatura é muito alta, ele passa a emitir luz, ok? Só que, por que a gente trocou a utilização dessas lâmpadas pelas lâmpadas que a gente utiliza hoje de LED, fluorescentes? Porque ela gastava muita energia elétrica para fazer isso, já que ela dissipava muita energia na forma de calor, para poder fazer com que o ambiente ficasse mais claro, ficasse iluminado. Ok? E aí, então, olha só, a relação R é igual a VI, se a gente substituir ela na equação, a gente isso vai produzir duas equações alternativas para o cálculo de potência de um elemento, que é o seguinte. Olha só, a fórmula de potência é que P é igual a V vezes I, ok? E aí, então, olha só, se a gente substituir aqui V por R vezes I, a gente vai ter que a potência é RI ao quadrado. Agora, se a gente substitui o valor da corrente ali, a gente acha que a potência é V ao quadrado sobre R. Então, juntando essas duas equações da lei de Ohm, que é R é igual a V sobre I, e de potência, a gente vai ter essas outras duas equações. E aí, isso pode gerar uma confusão. Por quê? A primeira equação ali me faz pensar que resistência e potência têm uma relação direta. Se uma aumenta, a outra diminui. Já a segunda me mostra uma relação inversa, que se a minha resistência aumenta, a potência diminui. Porém, essa diferença acontece porque na primeira eu estou comparando potência e resistência em relação a uma corrente. Já na segunda, essa relação está acontecendo devido à minha diferença de potencial, ok? Então, a gente tem que analisar caso a caso. Então, vamos pensar. Bom, por exemplo, nas nossas casas, a gente tem uma tensão fixa, certo? De 127 volts ou 220 volts, dependendo da região. E aí, como essa tensão é constante, a gente aplica a equação de potência é igual a V ao quadrado sobre R. E aí, a gente conclui que nessa condição, em que a minha tensão é constante, potência e resistência têm uma relação inversa de proporcionalidade, ok? E aí, por exemplo, um chuveiro, ele apresenta uma resistência elétrica muito menor que a resistência de uma lâmpada incandescente. E aí, como esses dispositivos são alimentados por uma mesma tensão, a potência do chuveiro vai ser muito maior do que a da lâmpada, ok? Por causa dessa relação inversa entre potência e resistência. Agora, se a corrente elétrica aí de dois elementos resistivos, de dois resistores, for igual, a potência de cada elemento vai ser diretamente proporcional à resistência. Então, nesse caso aqui, eu tenho a minha corrente sendo constante. Então, potência e resistência são diretamente proporcionais. Por exemplo, o filamento de uma lâmpada é percorrido por uma corrente elétrica que passa pelos fios que ligam a lâmpada, certo? Quando a gente liga a lâmpada lá, a corrente no filamento da minha lâmpada é a mesma corrente que passa pelos fios da minha rede elétrica. E aí, desde que essa fiação apresente uma espessura adequada, a resistência elétrica vai ser desprezível nos fios de cobre. Se
se a gente comparar com a resistência do meu filamento da minha lâmpada, que é feito de um material que se chama tungstênio, ok? E aí é por isso que o filamento da lâmpada fica incandescente por efeito Joule. E esse efeito é desprezível na fiação da minha rede elétrica, ok? E aí, para a gente encerrar esse capítulo, a gente vai falar sobre o quilowatt-hora, que é uma unidade muito utilizada aí no nosso dia a dia, quando a gente fala de consumo de energia elétrica nas nossas casas. Então, olha só, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade que a gente tem de potência é o watt, e a unidade de energia é o joule. Porém, o quilowatt-hora é uma unidade de energia que a gente usa para medir o nosso consumo de energia ali. Como a gente sempre fala, no sistema internacional, a gente tem o sistema internacional de medidas, mas não necessariamente essas unidades vão ser as que a gente usa no nosso dia a dia, ok? E aí esse consumo, por exemplo, para uma família de 4 pessoas de classe média, vai variar ali, por exemplo, em torno de 400 kWh em um mês, ok? E aí essa relação vai ser obtida o seguinte, gente, olha só. O quilo de quilowatts-hora, me fala que eu estou multiplicando essa grandeza por 10 a 3. O meu watts aqui é joules por segundo, certo? E a minha hora, uma hora, como a gente já viu em vários exercícios anteriores aí, corresponde a 3.600 segundos, ok? Então, 1 kWh significa que eu estou consumindo uma energia de 3,6 vezes 10 a 6 joules. Só que, se eu coloco isso aqui na minha conta de energia elétrica, é um valor muito grande. Então, para não ficar colocando valores tão grandes lá na minha conta, e nem nos medidores de energia elétrica, a gente utiliza essa unidade do quilowatts-hora, ok? E aí, olha só, é muito prático, é bem fácil a gente calcular o consumo de energia elétrica em quilowatts-hora. Então, vamos pensar o seguinte, uma lâmpada de 100 watts, de potência 100 watts. Isso equivale a 0,1 kW, ok? Da varanda de uma casa, vamos pensar que seja deixada acesa, por exemplo, das 6 horas da tarde até as 6 horas da manhã, todo dia durante o mês. Isso vai representar ali 12 horas de uso diário, ok? E aí, se eu multiplicar isso pelos meus dias do mês, eu chego a uma média ali de utilização dessa lâmpada de 360 horas por mês. E aí o consumo dessa lâmpada vai ser dado pela potência vezes o tempo que ela ficou ligada. Então ali me fala que o consumo vai ser de 36 kWh no mês. Isso para uma lâmpada, ok? E aí se a gente pensar no custo de 50 centavos, por exemplo, por quilowatt-hora, para manter essa lâmpada ligada nessa situação, a gente vai gastar aí R$18 por mês, ok? Então não é uma conta complicada, é só multiplicar a potência do meu aparelho elétrico pelo tempo que ele fica ligado. E aí aqui na imagem, a gente tem um registro de consumo de energia elétrica. Esse registro é acumulativo, que é semelhante ali à marcação da quilometragem de um carro, ok? E aí o que acontece? O funcionário chega lá um mês e anota o valor que está marcando aqui de quilowatts-hora, que nesse caso é de 12.000 kWh, ok? Quando ele chegar no próximo mês, ele vai ver que esse registro ali vai estar marcando, por exemplo, 12.400 kWh. E aí, o que vai acontecer? O consumo durante aquele mês, entre as duas medidas, foi de 400 kW, e aí o valor da conta vai ser calculado em cima disso daí, ok? E aí a gente tem um exemplo aqui de utilização disso, que é o seguinte. A tabela fornece uma lista de equipamentos elétricos de uma casa e as horas em que ele é utilizado por dia. O circuito do banheiro é constituído pelo chuveiro e por uma lâmpada. A voltagem da casa é de 120 volts. E aí ele pede para calcular o valor pago na conta mensal de luz dessa casa, se 1 kWh custa 70 centavos. B.
calcular a corrente máxima que o disjuntor do banheiro permite sem interromper o fluxo de eletricidade. E C, calcular a resistência elétrica do ferro de passar roupa. Então, vamos lá. A primeira é para calcular o valor da conta. Então, vamos lá. A gente vai calcular o consumo em kWh. O consumo vai ser dado, olha só, pela potência de cada aparelho vezes o tempo que esse aparelho fica ligado. Então, o que eu vou fazer? Ó, por exemplo, o meu rádio é de 20 watts, ou seja, 0,02 kW vezes 5 horas por dia. O ferro de passar roupa, 1000 watts, ou seja, 1 kW vezes 0,5. A televisão, que é de 150 watts, vai ser de 0,15 kW vezes 4 horas por dia. Então, eu vou fazer isso para todos os meus aparelhos, ó. Primeiro, vezes o tempo, o ferro, a televisão e por aí vai, ok? E aí, no final disso, gente, eu vou multiplicar por 30. Por quê? Isso aqui é o tempo, a potência vezes o tempo que ele fica ligado em um dia. Mas a gente tem 30 dias no mês, então no final a gente multiplica isso por 30. E aí a gente acha que o consumo foi de 285 kWh, ok? No mês. Então, em um mês, ele consumiu essa quantidade de energia ali. E aí, como o valor é de 0,70 centavos, 0,7 reais, eu vou multiplicar isso pela quantidade de quilowatts que foi consumida e eu acho o valor da minha conta, que é de R$ 199,50, ok? E então, para calcular a potência total do banheiro, vai ser a soma da potência do chuveiro mais a potência da lâmpada. Então, se a potência do meu chuveiro é de 5.000 watts e da minha lâmpada é de 60 watts, os dois juntos têm uma potência de 5.060 watts, ok? Como a voltagem da casa é de 120, a corrente que passa pelo circuito do banheiro vai ser calculada usando que potência é V, tensão, vezes corrente. E aí, então, a corrente que passa pelo circuito do meu banheiro é de 42,2 amperes. E aí, gente, os disjuntores são aparelhos que eles são feitos para deixar uma determinada corrente passar por ele. Se a corrente que passa por ele for maior do que aquele determinado valor, ele desarma. E aí ele desliga o circuito para evitar ali que eu tenha um curto-circuito ou algum acidente, tá bom? E aí, então, eu precisaria de um disjuntor que tivesse uma capacidade, né, maior do que esses 42,2 amperes ali. Se eu colocasse, por exemplo, um disjuntor de 42 amperes, quando eu ligasse o chuveiro mais a lâmpada, ele iria desarmar, ok? Então, teria que ser ali, por exemplo, no mínimo 43 amperes. E por último, a resistência do ferro vai ser calculada por potência é igual a tensão ao quadrado vezes sobre R, ok? Substituindo os meus valores, eu acho que a resistência elétrica do meu ferro de passar roupa é de 14,4 ohms, tá bom? E aí, gente, com isso, a gente encerra esse capítulo, como eu falei, ok? E aí, na próxima aula, a gente já começa o próximo capítulo da nossa apostila.